Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O real, como moeda brasileira, entrou em vigor em julho de 1994, depois de um período de transição com a chamada Unidade Real de Valor, a URV. Ao contrário dos planos anteriores, foi um sucesso imediato no seu principal objetivo, que foi a redução da inflação. Trouxe ainda ganhos, como a reorganização das contas públicas. Mas nos anos seguintes, o real sofreu alguns golpes que ameaçaram seu sucesso. Muito ancorado no dólar, o real foi ameaçado por crises cambiais. O documentário Real, o Plano que Mudou o Brasil, produzido pela equipe do Jornal da Record, mostra os bastidores do Plano Real e os desafios enfrentados para garantir a estabilização da economia. Quais foram os pontos fortes do plano de estabilização financeira por trás do real? Por que as crises cambiais internacionais ameaçaram a economia brasileira nos anos seguintes? E quais foram os problemas que a equipe econômica da época não conseguiu enfrentar e persistem até hoje? O JR 15 Minutos debate esses temas, também abordados no documentário, com um personagem dessa história, o economista Winston Fritz, que foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda na época do real. Atualmente, o economista é sócio e CEO da Estrutura de Desenvolvimento e Financiamento de Projetos. Olá, professor, seja bem-vindo. Obrigado, Fara. Prazer participar aqui desse podcast. Mais uma vez eu tenho a companhia para essa conversa de Emerson Ramos, repórter do Jornal da Record, responsável pelo roteiro e pela reportagem do documentário Real, Plano que Mudou o Brasil. Emerson, quando foi praticamente convocado para o Ministério da Fazenda diante do desafio, Fernando Henrique Cardoso convidou um grupo de economistas de confiança para fazer parte da equipe, não é isso mesmo? Oi, Fara. Olá, doutor Winston. É isso mesmo, Fara. Edmar Baixa, André Lara Rezende, Pércio Arida, Gustavo Franco, Pedro Malan e Winston Fritz. Doutor Winston, havia algo na época que unificava esse grupo de economistas, todos compartilhavam da mesma visão sobre como lidar com o problema da inflação brasileira? Sim, claro que havia. Nós éramos todos amigos e colegas do Departamento de Economia da PUC, do Rio de Janeiro. Quer dizer, alguns não estavam mais lá, tinham ido para o mercado, mas, grosso modo, todo mundo ainda dava aula lá e eram todos ou ex-alunos ou colegas. Então, era um grupo bastante unido. Não tem nenhum economista que pense igual aos outros, mas, do ponto de vista do diagnóstico básico das causas da inflação brasileira, eu acho que a PUC tinha, sim, uma visão muito homogênea, que era de que você não podia tratar a economia brasileira, que tinha uma característica diferente de todas as outras, onde todos os contratos eram indexados, e você não podia tratar uma economia totalmente indexada da mesma forma que você tratava uma economia onde isso não acontece. Nós tínhamos desenvolvido uma teoria de que, numa economia desse tipo, quando você tem um choque de preços relativos que provoca inflação, como agora, por exemplo, recentemente, depois da Covid, a desarrumação das cadeias produtivas, aumenta os custos, os preços sobem e depois se estabilizam no outro nível, ou seja, a inflação acontece, a inflação é a mudança de preço, o preço sobe e depois para. Ou seja, a inflação vai para zero de novo, mas numa economia indexada, a taxa de inflação subia de patamar, ela nunca voltava para baixo, era como se fosse, como um dos nossos colegas, hoje falecido, o saudoso Eduardo Modiano, chamava no efeito catraca, como a catraca da bicicleta, ela só move para um lado. Então, um pouco isso, quer dizer, sim, todos pensávamos muito parecidos, mas nessa ideia de que você tinha que desindexar a economia antes de fazer qualquer coisa, a gente acreditava piamente. E isso exigia certos truques, inclusive políticos. Quais seriam esses truques políticos, por exemplo, doutor Fritz? Quando você tem uma economia em que todo mundo tem seus contratinhos indexados, o seu salário vai voltar ao nível que ele era daqui a um mês. Você tem uma inflação enorme, o seu salário real vai caindo durante um mês, mas você sabe que daqui a um mês ele vai ser reajustado. Todo mundo tem aquela expectativa de que, depois de um tempo que você vai perdendo o valor, ele volta para o nível anterior. Olha que complicação você chegar para uma pessoa e dizer, olha, na verdade, esse período aqui você teve, em média, um ganho de X. Né? Seu ganho foi, em média, X, que começou alto, né? A inflação foi comendo, no final, se tira a média, foi X. Se você faz um plano bem sucedido e a inflação zera, se você subiu, cara, lá para cima de novo, para o pico anterior, ele fica, se a inflação for zero, ele vai ter um salário muito maior do que a média anterior. Então, você tem que reajustar ele pela média. Esse era o nosso mantra. Vai convencer politicamente um sindicato de que ele vai reajustar o salário associado dele
pela média, porque o plano vai dar certo e o salário vai ficar na média. As maiores reações, na verdade, vinham até de dentro do governo. As empresas estatais, naquela época era tudo estatal, todas elas tinham tarifas indexadas, nem precisava perguntar. A tarifa reajustava automaticamente. Você convencer esses caras de que a gente podia reajustar pela média, que o plano ia dar certo, é um grande truque político. Você tem que ter muita confiança, negociar muito bem, para que isso seja aceito de fato. Hoje, olhando para o passado, fica mais fácil identificar qual era o principal motivo para a inflação sem controle no Brasil, professor. A chamada indexação da economia era realmente algo que impedia a queda da inflação? Totalmente, porque você projetava a inflação passada. Todo mundo sabia que no semestre seguinte eu quero reajuste dessa maneira. O que aconteceu nos planos anteriores? Num dia, parou tudo. Ninguém fez reajuste nenhum. Parou naquela hora. Ora, repara bem, suponha que um sujeito tivesse a renda dele ajustada, um produtor de alguma coisa, ou alguém que tivesse um contrato fixo, o dono da escola, etc., mensalmente. O plano paralisa o preço dele a 90% do pico. No dia seguinte, esse cara não funciona mais, ele tem que reajustar o preço dele. Então, o congelamento de preços, feito arbitrariamente, num determinado dia, numa determinada hora, não podia funcionar, né? Porque a economia esperava que a inflação fosse sempre projetada para frente. Só quem tem contrato é o formal. Você acha que o sujeito que trabalhava tomando conta de carro ou fazendo trabalhos que são não formalizados em contratos, ele teria reajustado? Não. Quer dizer, o pobre, o muito pobre, o desprotegido, era realmente desprotegido. Ele pagava a conta. A alta inflação, na época, ajudava o governo a fechar suas contas e mascarava os problemas fiscais do país. Nesse aspecto, o fim da inflação exigiu que se fizesse uma reorganização das contas públicas? Ótima pergunta. Sim, e foi por isso que nós trabalhamos muito no início. O primeiro elemento que tem do plano, o plano é um plano em 3 momentos, né? O primeiro momento é o PAI, o Plano de Ação Imediata. Ele era, na verdade, uma coisa didática sobre o day after. O que a gente dizia era, vamos desindexar a economia, a gente vai curar a inflação. Só que, no dia que a gente tiver uma economia normal, ela voltou a ser normal. A gente tem que ter políticas monetárias e fiscais consistentes. Voltamos para um mundo em que 2 e 2 não são 5. Né? Porque eu vou dizer para vocês como é que o governo, como a tua pergunta original, como é que o governo fechava a conta, ele fechava usando a inflação. O governo era sócio da inflação. Primeiro, o PAI é só fiscal. Por como que o governo se pagava? Repara bem, você é um supridor de um produto que o governo consome, seja uma obra pública, seja tecido para roupa das Forças Armadas. O governo faz uma concorrência, compra no dia 1º de janeiro, você ganha a concorrência a um preço X. O governo vai te pagar numa certa data, você entregar. Se o governo atrasa esse pagamento, o gasto real do governo cai 40%. Então, mas no geral, o governo atrasava as contas e fechava o orçamento. O fim da inflação também teve um grande impacto social com a redução da desigualdade. Apesar disso, ainda hoje, há governantes que esquecem como a inflação em alta atinge justamente os mais pobres? Não resta dúvida, sempre. Porque se os clientes se protegem, né? Quer dizer, um produtor aumenta o preço. A defesa dele, um sindicato mais organizado consegue um reajuste de salário. Ou seja, quem tem mais poder político consegue, no conflito distributivo que acontece durante a inflação, sair melhor, né? Então, são sempre os pobres. Por isso que eu acho que a democracia é a coisa mais valiosa que a gente tem para a estabilidade econômica, porque a inflação realmente torna o governante muito impopular. É claro que o desemprego também, mas a inflação, eu acho que hoje é um valor social muito alto no Brasil, né? Dr. Freitas, o fim da chamada âncora cambial levou à adoção do sistema de metas de inflação que está em vigor até hoje. Como é que é esse sistema e por que ele tem funcionado bem até o momento? Parte do sucesso do Plano Real foi a estabilização do câmbio e que foi possível enquanto o balanço de pagamentos ia razoavelmente bem, porque não é mágica. Então, quando você tem crises sucessivas muito grandes, você pode ter uma saída de capital e se
você tem uma taxa de câmbio mais ou menos fixa, como era a taxa que saiu do real, o mercado chega uma hora e olha e vê que o Banco Central não vai conseguir manter essa taxa. Aí tem uma corrida, quer dizer, o mercado vira contra a autoridade monetária e você tem uma fuga de dólares gigantesca e aí você tem que deixar a taxa de câmbio flutuar. Foi isso que aconteceu, de fato, né? Em grande parte, quer dizer, eu acho que o Banco Central fez uma excelente gestão. O real foi lançado, logo depois veio a crise do México, na virada de 94 para 95, passamos, havia muita confiança no real, depois veio a crise da Ásia, dos países do sudeste da Ásia, outro problema, passamos, mas sempre às custas do crescimento econômico. Por quê? A única forma que o governo tem de manter essa coisa é levantar os juros, para atrair o capital estrangeiro de curto prazo. Obviamente, você sacrifica o crescimento econômico. É por isso, por exemplo, que o governo Fernando Henrique, na média, o crescimento não foi alto, né? Como podia ser sido, se você não tivesse uma série de crises. Você teve México, depois teve Ásia, e depois você teve a combinação de Coreia com Rússia, e que foi horrível, porque, especialmente a da Rússia, ela veio chegando perto da eleição. E aí o Banco Central, eu acredito, tenha gerenciado a taxa de juros de uma maneira a não criar a recessão, para não afetar o processo eleitoral, e atrasando isso, perdeu-se confiança na moeda e houve uma corrida. No começo de 99, já com o Fernando Henrique, no segundo mandato, você tem uma crise gigantesca e aí não tem jeito. E aí você perdeu realmente a confiança dos mercados e você tem que flutuar o câmbio. E aí, quando você flutua o câmbio, você também já tinha passado a eleição, se troca, né? Sai o presidente do Banco Central, o Gustavo sai, entra o Chico Lopes sai, entra o Armínio dá um choque de juros e modifica o sistema de câmbio para câmbio flutuante. E de lá para cá, nós temos esse sistema. De fato, o real, como desenhado, como um mecanismo de transição, ele acabou ali. Quer dizer, o real mesmo, ele vem do lançamento do plano até 99, e o interessante é que ele já criou uma economia diferente. É muito mais fácil você gerenciar uma economia como a brasileira hoje, do que era com o câmbio flutuante, do que era no tempo do câmbio fixo, com uma série de choques externos. Nós já falamos do ajuste nas contas públicas a partir do Plano Real, mas o país ainda tem um grande problema fiscal. O que é preciso para reduzir a dívida e manter uma situação fiscal saudável do setor público? Apesar das reformas que já foram feitas no setor, a Previdência, Dr. Winston, ainda é um grande problema fiscal para o país? Essa combinação, né, dos eleitos pelo povo, né, o presidente e o Congresso, é que formam o governo. A governança do país é muito facilitada pelo fato de um governo ter maioria para fazer as coisas. Se você olhar todos os documentos do Plano Real, na sua origem, serem extremamente duros em termos de política fiscal, quando o Fernando Henrique governa com um Congresso como é no Brasil, ele não consegue fez muita coisa. Privatizações tiveram efeito fiscal importante de longo prazo. A privatização dos bancos estaduais foi uma coisa absolutamente revolucionária do ponto de vista fiscal, mas o orçamento, especialmente a qualidade do setor público, não melhorou bastante, mas não a ponto de você poder realmente fazer uma política fiscal mais flexível, você apertar quando precisa e soltar quando não precisa. Então, o que se fez, na verdade, nas duas gestões do Fernando Henrique foi muito aumentar a carga tributária, como até hoje, e não se fez uma reforma profunda do setor público, embora se tenha feito muita coisa. Eu acho que o problema fiscal no Brasil persiste sendo um problema importante, embora muito tenha sido feito já. Não pode se achar jogar no lixo as conquistas, especialmente dos governos do Fernando Henrique, em termos de melhoria do arcabouço fiscal do Brasil. Muito bem, o 15 Minutos de hoje termina aqui. Eu agradeço a participação de Winston Fritz, sócio e CEO da Estrutura, Desenvolvimento e Financiamento de Projetos, que foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda na época do Plano Real. Muito obrigado, viu, professor? Muito obrigado, Cefário e Emerson. Também agradeço a companhia do Emerson Ramos, repórter do Jornal da Record e responsável pelo roteiro e reportagem do documentário Real, o Plano que Mudou o Brasil. Obrigado, Emerson, e quero aproveitar para pedir que você faça um convite para o público assistir ao documentário que já está disponível no Play Plus. Obrigado, Fara.
Real, o plano que mudou o Brasil, tem 3 episódios e está disponível, como você disse, para assinantes do Play Plus. Esses 3 episódios são um registro muito detalhado de um momento decisivo na história do país. Então, vale muito a pena ver. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos até o próximo episódio. Até lá!